Papai, o senhor acha que o Papai do Céu esqueceu a gente nesse frio? Perguntou a pequena Maria, enquanto seus lábios arroxeados tremiam sob a neblina espessa da Serra Catarinense. Aquela frase, dita com uma inocência que cortava mais que o vento minuano, ecoou no silêncio da estrada deserta, fazendo Elias parar por um segundo e apertar com força a alça da mochila rasgada. Ele não tinha uma resposta. Naquela noite gélida, entre o cheiro de terra molhada e o vulto das araucárias seculares, Elias não era apenas um homem caminhando pelo acostamento. Ele era um pai que tinha perdido tudo, menos a menina que segurava uma boneca de pano sem braço contra o peito. Mas o que ele ainda não sabia era que, dali a poucos minutos, o destino colocaria em suas mãos calejadas a vida do homem que representava tudo o que ele detestava, abrindo as portas para um segredo que poderia salvá-los ou destruí-los para sempre. Assista a essa história até o final, porque cada detalhe aqui importa. Depois, me conte nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para o que você vai ouvir. E se essa jornada de coragem e redenção tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto com você. A Serra Catarinense não perdoa os fracos. Naquela altitude, onde a geada cobre os campos como um lençol de morte branca, Elias sentia o peso de cada um de seus 30 e poucos anos. Suas mãos eram um mapa de cicatrizes, marcas deixadas por anos de trabalho pesado em oficinas mecânicas e fazendas de gado, empregos que lhe deram calos, mas nunca dignidade financeira. Horas antes, ele havia sido despejado da pequena edícula nos fundos de uma oficina onde trabalhava. O senhorio, instigado por uma dívida de hospital que Elias herdara da falecida esposa, não teve piedade. Colocou as poucas trouxas de roupa na rua e ameaçou chamar o conselho tutelar, dizendo que um andarilho miserável não tinha condições de criar uma criança. Elias caminhava com o medo rastejando por sua espinha. Cada farol que surgia ao longe na rodovia o fazia se esconder nas sombras das árvores, temendo que fosse a polícia ou os assistentes sociais vindo buscar Maria. Ele só tinha aquela menina. Ela era o seu sol em meio à névoa perpétua daquela região. Mas o vazio dentro dele era imenso. Ele se sentia um fracasso, um homem que não conseguia dar um teto para a própria filha, carregando apenas um papel amassado no bolso. A ordem de despejo, o símbolo físico da sua derrota. Enquanto a chuva começava a cair, transformando a estrada de barro em um sabão perigoso, um estrondo violento quebrou a monotonia do vento. Não foi um trovão. Foi o som de metal retorcido contra troncos de embuia. Elias paralisou. Maria apertou sua mão. O barulho vinha de um desfiladeiro logo adiante, onde a neblina era tão fechada que mal se via um palmo à frente do nariz. Guiado pelos lampejos de faróis quebrados que piscavam lá embaixo, como um coração moribundo pedindo socorro, Elias desceu a ribanceira. Ele deslizou pela lama, segurando Maria com um braço e usando o outro para se apoiar nos galhos. O que ele encontrou foi uma caminhonete blindada de luxo, capotada e presa entre 3 árvores de grande porte que impediram que o veículo caísse no abismo total. O cheiro de gasolina e óleo queimado empestava o ar frio. Dentro das ferragens, um homem de cabelos brancos e expressão rígida, mesmo na inconsciência, estava preso. Era Otávio, o maior fazendeiro da região, um homem conhecido por ser tão duro quanto o clima daquelas terras. Elias o reconheceu imediatamente. Todos na cidade sabiam quem era o velho Otávio, o homem que vivia sozinho em sua imensa fazenda, cercado de gado e de uma solidão que ele mesmo cultivara ao expulsar o único filho há mais de uma década. Naquele momento, um dilema cruel atingiu Elias como um soco no estômago. Se ele ligasse para a emergência, as autoridades viriam. Eles veriam um homem sujo, sem eira nem beira, com uma criança pequena no meio de uma tempestade. Seria o pretexto perfeito para tirarem Maria dele. Mas se ele desse as costas e continuasse caminhando, Otávio morreria ali, seja pelo frio, pela hemorragia na perna ou pelo princípio de incêndio que começava a estalar sob o capô. Elias olhou para Maria. A menina olhava para o homem ferido com uma compaixão que Elias não conseguia sentir. "Papai, a gente precisa ajudar o vovô", ela sussurrou.
Aquela palavra, vovô, mexeu com algo profundo em Elias. Ele não podia ser o homem que deixa outro para trás. Usando a força bruta de anos de trabalho braçal e o conhecimento técnico de mecânica, ele começou a forçar a porta amassada. O metal gemia sob a pressão. Elias sentia os músculos arderem, mas ele não parou. Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu arrancar o vidro e soltar o cinto de segurança que sufocava o fazendeiro. Ele tirou Otávio de dentro do veículo segundos antes de uma pequena explosão tomar conta do motor. O calor das chamas foi o único conforto momentâneo contra a geada que começava a cair. Mas eles não podiam ficar ali. Elias sabia que o acidente logo seria notado, mas ele precisava de um lugar onde pudesse cuidar do velho e manter Maria escondida. Ele se lembrou de uma antiga cabana de caçadores, abandonada há anos, que ficava a cerca de 2 quilômetros dali, escondida em uma trilha fechada que só quem conhecia bem a região saberia encontrar. Carregando o fazendeiro nas costas, um homem pesado, cuja vida agora dependia inteiramente de um miserável. E guiando Maria pela mão, Elias avançou pela mata. Cada passo era uma tortura. O barro sugava suas botas, o gelo queimava seu rosto, mas ele não desistiu. Mas isso era só o começo de uma jornada que revelaria que aquele acidente não tinha sido apenas uma fatalidade do clima. Eles chegaram à cabana quando a madrugada já ia alta. O lugar era rústico, com paredes de madeira carcomida e um cheiro de mofo e lenha velha. Elias deitou Otávio em um estrado de madeira e imediatamente começou a trabalhar. Ele usou o papel amassado do despejo para acender a pequena lareira de pedra, queimando simbolicamente sua própria desgraça para gerar calor para o homem que, indiretamente, representava o sistema que o expulsara. Enquanto as chamas ganhavam vida, Maria, com uma maturidade assustadora, começou a rasgar um pedaço de seu próprio lençol para ajudar o pai a estancar o sangue da perna de Otávio. O fazendeiro delirava. Ele murmurava nomes, falava sobre escrituras, sobre um tal de doutor Arnaldo, e sobre um filho que nunca voltou. Elias, enquanto limpava os ferimentos do velho com água da chuva que ele coletava e fervia, notou um objeto que brilhava sob a luz do fogo. Um relógio de bolso de prata preso ao colete de Otávio. O relógio estava parado exatamente na hora do acidente, e dentro dele havia a foto de um rapaz jovem, com o mesmo olhar severo do fazendeiro. O que Elias não sabia era que, naquele exato momento, na cidade vizinha, o doutor Arnaldo, um advogado influente e sem escrúpulos, brindava em seu escritório. Arnaldo era o homem que havia assinado o despejo de Elias e era o mesmo que estava orquestrando um golpe mestre para declarar Otávio como incapaz ou morto para tomar posse de uma gleba de terra valiosíssima que escondia uma nascente de água mineral. O acidente de Otávio não fora apenas azar, fora a oportunidade que Arnaldo esperava. Na cabana, a primeira noite foi um teste de resistência. Otávio acordou por breves segundos, seus olhos turvos focando na figura de Maria, que lhe oferecia um pouco de água em uma caneca de metal amassada. — Quem são vocês? Ele conseguiu sussurrar, a voz rouca e fraca. — Somos amigos, senhor. O senhor sofreu um acidente. — Descanse, respondeu Elias, mantendo a distância, com o coração batendo forte. Ele ainda tinha medo. Medo de que, se aquele homem recuperasse a consciência total, a primeira coisa que faria seria expulsá-los dali ou chamar a polícia. Mas havia algo naquela criança que Elias não conseguia entender. Maria tratava o velho fazendeiro com uma doçura que parecia estar curando algo além das feridas físicas. Ela contava histórias para ele, mostrava sua boneca sem braço e dizia que o braço da boneca também ia crescer, assim como a perna dele ia melhorar. Otávio, em seus momentos de lucidez, observava aquele homem, Elias, que não tinha nada, que vestia roupas gastas e tinha o olhar de quem já foi muito humilhado, mas que estava ali, cuidando de um estranho com uma dedicação que Otávio não recebia de ninguém há décadas. No segundo dia de isolamento, a neblina não baixou. As estradas estavam bloqueadas por quedas de barreiras, e o rádio de pilha que Elias encontrou na cabana só trazia notícias de buscas que ainda não tinham começado devido ao clima. Foi quando Elias,
ao tentar organizar os pertences de Otávio para que não se molhassem, encontrou uma pasta de couro preta que o fazendeiro protegia com o próprio corpo durante o acidente. Curioso e com um pressentimento estranho, Elias abriu a pasta. O que ele viu ali fez seu sangue congelar. Não eram apenas documentos de fazenda. Eram provas. Provas de que o Dr. Arnaldo vinha falsificando assinaturas de pequenos poceiros da região, pessoas pobres como Elias, para vender as terras para uma multinacional. E mais, havia um documento que mostrava que a oficina onde Elias trabalhava, o lugar de onde ele fora expulso, tinha sido comprada por Arnaldo através de um laranja apenas para ser demolida e dar lugar a uma estrada privada. Elias percebeu com um soco no estômago que o seu sofrimento e a situação de Otávio estavam ligados pelo mesmo fio de corrupção e maldade. O homem que o jogou na rua era o mesmo que queria ver Otávio morto ou desaparecido para terminar de roubar o que restava daquela região. A raiva começou a substituir o medo, mas ele sabia que a situação era desesperadora. Ele era apenas um desempregado com uma criança e Arnaldo tinha o poder, o dinheiro e a lei do seu lado. De repente, o som de um motor ao longe quebrou o silêncio da mata. Não era uma ambulância. Era um som pesado, de caminhonetes de tração nas 4 rodas. Elias apagou o fogo da lareira imediatamente, cobrindo a fumaça. Ele foi até a fresta da porta e viu luzes de lanternas vasculhando a margem da rodovia lá em cima. Eram os capangas de Arnaldo. Eles não estavam ali para salvar Otávio. Estavam ali para garantir que ele não fosse encontrado com vida. Papai, por que o senhor apagou o fogo? Está frio, pediu Maria, abraçando a boneca. Elias colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio. Ele olhou para Otávio, que agora estava acordado e parecia entender a gravidade da situação. O velho fazendeiro estendeu a mão trêmula e tocou o braço de Elias. Eles não podem me encontrar, ainda não, murmurou Otávio, com um brilho de inteligência voltando aos olhos cansados. E é aqui que muita gente desistiria. Elias tinha a chance de fugir pelos fundos, deixar o velho para trás e tentar a sorte em outra cidade. Mas ele olhou para o papel de despejo queimado no chão e para o relógio de prata parado na mão de Otávio. Ele percebeu que, se fugisse, estaria aceitando a derrota para sempre. O que ele decidiu fazer em seguida mudaria o curso da história de toda a Serra Catarinense. Elias sabia que Otávio precisava de remédios e de um radiocomunicador que funcionasse para chamar seus próprios funcionários leais, pessoas que ainda respeitavam o velho patrão. Mas para isso, ele teria que sair da segurança da cabana e se infiltrar em território inimigo. Ele teria que deixar Maria sozinha com um homem ferido no meio do nada, sabendo que os lobos de Arnaldo estavam por perto. O que aconteceu em seguida foi ainda mais tenso. Enquanto Elias se preparava para sair sob a geada da madrugada, Maria segurou sua mão. Papai, volta logo. O vovô prometeu que vai me ensinar a ver as horas no relógio dele quando ele consertar o tempo. Elias engoliu em seco. Ele deu um beijo na testa da filha, olhou para Otávio e disse: Se alguém bater na porta e não for eu, não abra por nada. Elias saiu na escuridão, tornando-se um fantasma entre as araucárias. Ele achou que estava preparado para o que encontraria na estrada, mas não poderia estar mais enganado. O sistema de Arnaldo era muito mais vasto e perigoso do que uma simples fraude de terras. E o segredo que Otávio guardava dentro daquele relógio de prata era a única peça que faltava para derrubar um império de mentiras. Mas Elias teria que sobreviver àquela noite para descobrir a verdade. A geada estalava sob as botas gastas de Elias, um som seco que parecia o de ossos se quebrando no silêncio mortal da madrugada. O frio da Serra Catarinense não era apenas uma temperatura, era uma presença física que tentava roubar o fôlego e paralisar os músculos. Elias olhou uma última vez para trás, para a silhueta da cabana que desaparecia no meio da neblina. Lá dentro, ele deixava seu tesouro mais precioso, Maria, e junto com ela, um homem que poderia ser sua salvação ou sua ruína final. Eu volto, Maria. Eu prometo. Ele sussurrou para o vento, embora soubesse que promessas feitas naquele clima costumavam ser levadas pela primeira tempestade. Mas o que Elias estava prestes a enfrentar na fazenda da Embuia
era algo que nenhum calo nas mãos ou cicatriz de oficina o havia preparado para suportar. Se você acha que a injustiça tem limites, espere para ver até onde o doutor Arnaldo está disposto a ir para enterrar a verdade, junto com o corpo de Otávio. Assista até o final, porque o que Elias vai descobrir no caminho vai mudar completamente a forma como você enxerga a lealdade. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de deixar seu filho sozinho para salvar um estranho que representa o sistema que te destruiu? Dá uma nota de 0 a 10 para a coragem desse pai. Enquanto Elias avançava pela mata, evitando a estrada principal onde as luzes das caminhonetes de Arnaldo patrulhavam como predadores, a cena na cabana era de um contraste doloroso. Maria, sentada em um banco de madeira capenga, segurava a mão manchada de terra e idade de Otávio. O velho fazendeiro, agora mais lúcido, observava a menina. Ele via nela uma pureza que ele mesmo havia expulsado de sua vida há muitos anos. «Por que seu pai faz isso, pequena?» perguntou Otávio, a voz fraca, mas carregada de uma curiosidade genuína. «Ele diz que o senhor é o vovô que o tempo esqueceu de trazer», respondeu Maria, com uma simplicidade que desarmou o coração blindado do velho. Otávio sentiu uma pontada no peito que não vinha de suas costelas quebradas. Era o peso do relógio de prata que ele ainda apertava. Aquele relógio, parado no momento do impacto, era o símbolo de tudo o que ele perdeu por orgulho. Mas havia algo naquela criança que o fazia querer que os ponteiros voltassem a girar. No entanto, o tempo estava correndo contra eles de uma forma muito mais perigosa. Elias finalmente avistou os portões de ferro da fazenda da Embuia. O lugar era uma fortaleza de opulência cercada por quilômetros de campos de gado. Mas o que deveria ser um refúgio parecia agora um ninho de vespas. Carros pretos de luxo estavam estacionados diante do casarão principal, e homens de terno, totalmente deslocados naquele ambiente rural, conversavam em tons baixos. Entre eles, a figura impecável e sinistra do Dr. Arnaldo. O advogado segurava um charuto, o brilho da brasa era a única cor quente em meio ao cinza da geada. Ele falava ao celular com uma autoridade fria. «Eu não quero desculpas. Sem corpo, não há óbito. Sem óbito, o juiz vai protelar a liminar. Encontrem aquela caminhonete e garantam que o velho Otávio tenha tido um descanso eterno digno do isolamento dele», ordenou Arnaldo, soltando a fumaça que se misturava à neblina. Elias, escondido atrás de um galpão de ferramentas, ouviu tudo. Seu estômago revirou. Ele percebeu que não estava apenas tentando salvar um homem ferido. Ele estava no meio de uma execução em curso. Mas ele achou que poderia se esgueirar até o alojamento dos funcionários, onde conhecia Tião, um capataz antigo que sempre fora leal a Otávio. Ele só precisava de antibióticos para a perna do velho e de um rádio que Arnaldo não estivesse monitorando. Mas a sorte de Elias parecia ter acabado junto com o seu teto. Ao tentar cruzar o pátio, o brilho de uma lanterna o atingiu em cheio. «Parado aí! Quem é você?» gritou um dos seguranças de Arnaldo. Elias não teve tempo de correr. Em segundos ele foi cercado. O contraste era brutal. De um lado, homens bem alimentados e armados. Do outro, um pai solteiro, sujo de lama, com os olhos vermelhos de cansaço e a alma em frangalhos. Arnaldo caminhou calmamente em direção ao intruso. Um sorriso de desdém surgiu em seu rosto ao reconhecer Elias. «Vejam só, se não é o nosso mecânico despejado. O que foi, Elias? Veio pedir esmola ou sentiu saudade da edícula que eu mandei lacrar?» provocou o advogado, fazendo os seguranças rirem. Elias sentiu o sangue ferver, mas ele não podia explodir. Maria dependia da sua calma. «Eu só vim buscar minhas ferramentas que ficaram na oficina do vizinho», mentiu Elias, a voz falhando. Mas Arnaldo não era homem de acreditar em coincidências. Ele notou as manchas de sangue fresco na jaqueta de Elias, sangue que não era dele. O olhar do advogado mudou de deboche para uma suspeita mortal. «Esse sangue não parece ser de um mecânico descuidado. Levem ele para o galpão. Vamos ter uma conversa mais próxima», ordenou Arnaldo. Elias foi arrastado para o escuro do galpão de celas. O cheiro de couro e alfafa, que antes lhe trazia paz, agora parecia o cheiro de um matadouro. Ele foi jogado contra a parede de madeira.
Onde ele está, Elias? Eu sei que o velho Otávio não sumiu no ar. E sei que um rato como você adora um queijo grande. Quanto você quer para me dizer onde deixou o corpo? Perguntou Arnaldo, aproximando-se com uma faca de caça que ele pegara de uma das prateleiras. Eu não sei do que o senhor está falando, insistiu Elias, sentindo o suor frio escorrer apesar da temperatura abaixo de zero. Foi nesse momento que um dos capangas de Arnaldo entrou no galpão, trazendo a mochila rasgada de Elias, que ele havia deixado cair na mata. Dentro dela não havia dinheiro, mas algo muito pior para os planos do advogado. O papel amassado do despejo e um frasco de água que Maria tinha decorado com um adesivo de estrela. Uma criança, murmurou Arnaldo, seus olhos brilhando com uma maldade renovada. Você está com uma criança na mata, Elias. Que irresponsabilidade. O conselho tutelar ficaria horrorizado. Ou talvez, eles nem precisem saber se você cooperar. A ameaça foi como uma facada no coração de Elias. O vilão estava apertando exatamente onde mais doía. O medo de perder a guarda de Maria. Mas havia algo que Arnaldo não contava. Tião, o velho capataz, estava observando tudo pelas frestas do galpão. Ele viu o desespero de Elias e ouviu o nome de Otávio. Tião sabia que o patrão estava vivo e sabia que aquele homem humilhado era o único que estava tentando protegê-lo. O conflito moral agora se espalhava como fogo em palha seca. Enquanto Elias era golpeado para confessar o paradeiro da cabana, ele mantinha a imagem de Maria em sua mente. Eu não vou falar, ele repetia mentalmente, mesmo quando a dor se tornava insuportável. Mas ele achou que estava tudo resolvido. Não poderia estar mais enganado. Arnaldo, percebendo que a força física não funcionaria, decidiu usar a burocracia como arma final. Liguem para o juiz. Digam que encontramos o suspeito do desaparecimento de Otávio. E liguem para a assistência social. Temos uma criança em perigo iminente na serra, disse Arnaldo, saindo do galpão e deixando Elias sangrando no chão. O tempo estava se esgotando. Se Elias não fugisse dali agora, ele não apenas perderia a chance de salvar Otávio, como entregaria Maria diretamente nas mãos do sistema que Arnaldo controlava. E é aqui que muita gente desiste. Mas Elias não podia. Com um esforço de vontade que só um pai possui, ele começou a roer as cordas que prendiam seus pulsos, usando uma quina de metal de um arreio antigo. Ele precisava de um milagre, e esse milagre veio na forma de um sussurro vindo do lado de fora. Elias, sou eu, o Tião. Fica quieto. Eu vou abrir a porta dos fundos. A fuga foi um borrão de adrenalina e dor. Tião entregou a Elias uma maleta de primeiros socorros e um radiocomunicador de longo alcance. Leva isso. Vai por dentro do riacho. Os cães não pegam o cheiro na água gelada. E Elias salva o patrão. Ele é um velho ranzinza, mas é a única justiça que sobrou nessas terras, disse o capataz, antes de desaparecer nas sombras. Elias correu. Seus pés estavam dormentes. A água do riacho parecia milhares de agulhas perfurando sua pele, mas ele não parou. Ele tinha as provas na mochila, os documentos que provavam o golpe de Arnaldo, e agora tinha os meios para salvar Otávio. Mas o que ele encontrou ao chegar perto da cabana o deixou em choque. A porta da cabana estava aberta. O silêncio era absoluto. Maria não estava à vista, e o rastro de pneus de uma moto de trilha marcava o barro fresco diante da entrada. O medo que Elias sentiu naquele momento foi maior do que qualquer frio. Teria Arnaldo chegado antes? Ou seria algo ainda mais inesperado? Elias entrou na cabana com o coração na boca. Otávio estava caído no chão, mas ainda respirava. Elias, o velho tossiu apontando para a mata nos fundos. Eles levaram a menina, mas ela foi esperta. Ela levou o relógio. O mundo de Elias desabou. Maria estava nas mãos de um dos capangas, mas ela carregava consigo a prova física que poderia destruir o império de Arnaldo. O relógio que, segundo Otávio, continha não apenas uma foto, mas um microchip com as gravações das reuniões secretas do advogado. O que Maria disse em seguida, enquanto era carregada pela mata, deixaria até o mais cruel dos homens em dúvida. Mas o que Elias faria para recuperá-la transformaria aquela noite
em uma lenda de sacrifício e redenção. Ele achou que estava lutando apenas pela sua vida, mas percebeu que estava lutando pelo futuro de toda uma região. A escalada de tensão estava apenas começando. O prazo para a reunião com o juiz era em poucas horas, e Arnaldo acreditava que tinha todas as cartas na mão. Ele não sabia que um pai ferido e um fazendeiro moribundo estavam prestes a jogar um jogo que ele não poderia vencer. Mas o preço para essa vitória seria mais alto do que Elias jamais imaginou. Papai, eu vou levar o tempo comigo para ele não parar de novo, disse Maria, em um sussurro que Elias parecia ainda ouvir ecoando nas paredes frias daquela cabana vazia. O silêncio que se seguiu àquelas palavras imaginárias era o som mais aterrorizante que ele já ouvira. Maria não estava lá. Onde antes havia o calor da pequena e sua boneca sem braço, agora só restava o rastro de lama de uma bota pesada e o cheiro metálico do medo. Elias sentiu o mundo girar. O vazio dentro dele, aquele que ele tentava preencher com trabalho e silêncio, abriu-se como uma cratera. Mas ele não tinha tempo para o luto. O que Elias descobriu nos minutos seguintes, enquanto segurava o corpo trêmulo de Otávio no chão, mudaria sua percepção sobre quem era o verdadeiro monstro naquela serra. Se você acha que o Dr. Arnaldo é apenas um advogado ganancioso, prepare-se, porque a verdade é muito mais sombria e está escondida em um objeto que Maria levou consigo. Assista até o final para entender como a inteligência de uma criança de 6 anos pode ser a única coisa capaz de desmoronar um império de corrupção. E não esqueça, deixe sua nota de 0 a 10 para essa reviravolta nos comentários. Eu quero saber se você esperava por isso. Elias levantou Otávio com uma urgência que ignorava sua própria exaustão. Onde ela está, Otávio? Para onde levaram minha filha? Ele rugiu, a voz embargada. O velho fazendeiro, com os olhos injetados de dor e febre, apontou para a pequena janela que dava para a trilha norte. O capanga de Arnaldo. Ele achou que eu estava morto. Ele queria os documentos, mas Maria, aquela menina é um anjo guerreiro, Elias. Ela viu ele mexendo na minha pasta e antes que ele a pegasse, ela escondeu o relógio de prata no bolso do casaco. Otávio tossiu, um som seco que parecia rasgar seus pulmões. Aquele relógio não é só uma lembrança do meu filho, Elias. Ele é uma prova. Eu desconfiava do Arnaldo há meses. Instalei um microgravador dentro da caixa de prata. Tudo o que ele disse sobre as fraudes, as ameaças e o plano de me matar está gravado ali. Se ele descobrir que Maria está com o relógio, ele não vai ter piedade. O soco no estômago que Elias sentiu foi físico. Sua filha era agora o alvo principal de um assassino, e ela carregava a única arma capaz de destruí-lo. Mas havia algo ainda pior. Otávio, num momento de lucidez absoluta, segurou o colarinho da jaqueta de Elias e revelou o segredo que Arnaldo guardava às 7 chaves. Você sabe por que perdeu tudo, Elias? Por que sua esposa não teve o tratamento que precisava? Elias paralisou. A culpa que ele carregava pela morte da esposa era a sua maior ferida. O hospital, as dívidas. Ele começou a dizer. Não foi azar, interrompeu Otávio. Arnaldo é o sócio majoritário da administradora daquele hospital. Ele cria dívidas impagáveis para pequenos trabalhadores, força o despejo e depois compra as propriedades por uma miséria para revender às multinacionais. Ele fez isso com você. Ele planejou a sua ruína antes mesmo de você saber o nome dele. A revelação foi como um incêndio na alma de Elias. O homem que o jogou na rua, que o transformou em um andarilho e que agora estava com sua filha, era o arquiteto de toda a sua desgraça. O destino não tinha sido cruel. O Dr. Arnaldo tinha sido cruel. Mas ele achou que estava lidando com um homem derrotado. Não poderia estar mais enganado. Elias sabia que não poderia caminhar até a cidade com Otávio ferido e chegar a tempo da audiência com o juiz, que aconteceria em poucas horas. Ele precisava de velocidade. Usando suas habilidades de mecânico e a sucata que encontrou nos fundos da cabana, restos de uma antiga carroça de transporte de madeira e ferramentas enferrujadas, Elias começou a trabalhar. Ele não estava apenas consertando uma carroça. Ele estava construindo sua ferramenta de vingança. Enquanto martelava o metal e amarrava as madeiras com cordas de couro,
Elias sentia cada golpe de martelo como um passo em direção a Maria. Mas isso era só o começo. Ele precisava de tração. Foi quando Tião, o capataz que o ajudara na fazenda, surgiu da neblina com 2 cavalos de raça, os melhores da estância de Otávio. Eu sabia que você precisaria de ajuda, Elias. Arnaldo já está no fórum. Ele espalhou que você sequestrou o patrão e a própria filha para pedir resgate. A polícia está em alerta máximo. A escalada do conflito atingiu seu ápice. Elias agora era um fugitivo procurado, levando um fazendeiro desaparecido em uma carroça improvisada, enquanto sua filha estava em algum lugar, nas mãos de um criminoso, protegendo um segredo de prata. O prazo estava se esgotando. Arnaldo tinha marcado uma reunião de emergência com o juiz local para assinar a transferência das terras por abandono e insolvência. Se aquela assinatura fosse feita, nem mesmo a verdade poderia reverter o dano. Eu vou cuidar dela, Elias. Eu juro pela minha vida, disse Tião, entregando uma espingarda antiga para o mecânico. Mas Elias a recusou. Eu não vou usar armas. Vou usar a verdade. É a única coisa que ele não sabe como combater. Elias acomodou Otávio na carroça, cobrindo-o com peles de ovelha para protegê-lo do frio intenso, e deu o comando aos cavalos. A jornada até a cidade foi um pesadelo de geada e perigo. Em cada curva da estrada de barro, Elias esperava encontrar uma barreira policial ou os homens de Arnaldo. Mas ele tinha uma vantagem. Ele conhecia os atalhos que as caminhonetes de luxo não podiam atravessar. Ele atravessou riachos congelados e trilhas de gado, enquanto Otávio, ao seu lado, mantinha a pasta de documentos contra o peito como se fosse seu último escudo. Enquanto isso, no escritório luxuoso do Dr. Arnaldo, o clima era de celebração antecipada. O advogado ajustava o nó da gravata diante do espelho, sorrindo para o próprio reflexo. Em 1 hora, tudo isso será oficialmente meu. E aquele mecânico insignificante será apenas uma nota de rodapé nas páginas policiais, ele pensou. Ele só não contava com um pequeno detalhe: Maria. A menina estava trancada em uma sala nos fundos do fórum, vigiada por um segurança. Mas Maria não estava chorando. Ela estava sentada no chão com o relógio de prata de Otávio nas mãos. Ela lembrava do que o vovô tinha dito. O tempo guarda tudo, pequena. Só precisamos saber ouvir. Maria aproximou o relógio do ouvido e ouviu o tic-tac suave, mas também notou uma pequena luz vermelha piscando intermitentemente no fundo da caixa de prata. Ela sabia que aquilo era importante. Ela sabia que seu pai estava vindo. E Elias estava vindo. Ele achou que o maior desafio seria o caminho, mas o que ele encontraria na porta do fórum seria um confronto épico de dignidade contra a burocracia corrupta. A cidade estava começando a acordar, e os primeiros raios de sol pálidos e frios iluminavam a carroça improvisada que entrava na praça principal, atraindo olhares de espanto e curiosidade. O narrador faz uma pausa emocional. Elias, o homem que não tinha nada, estava prestes a desafiar o homem que achava que era dono de tudo. A decisão moral de Elias de não fugir, de não se esconder, mas de enfrentar o sistema de frente, era o que separava um homem comum de um herói. Mas o preço para recuperar Maria e limpar seu nome ainda não tinha sido totalmente pago. O que aconteceu quando Elias parou aquela carroça diante das escadarias do fórum e exigiu ver o juiz foi algo que a Serra Catarinense jamais esqueceria. Mas antes de chegarmos ao clímax, você precisa entender que a queda de um vilão como Arnaldo não acontece sem uma última tentativa de destruição. E o que ele estava prestes a revelar sobre o passado de Otávio poderia mudar a lealdade de Elias no último segundo. As portas pesadas de carvalho do Tribunal de Justiça se abriram com um estrondo que silenciou instantaneamente o burburinho da sala de audiências. O Dr. Arnaldo, que estava de pé diante do juiz com uma caneta de ouro na mão, pronto para selar o destino das terras de Otávio, congelou. O que entrou por aquelas portas não foi um oficial de justiça, nem um advogado renomado. Foi a própria imagem da resistência humana. Elias, com o rosto cortado pelo frio e as roupas manchadas pelo barro e pelo sangue, avançava pelo corredor central puxando uma maca improvisada onde repousava o corpo debilitado,
mas vivo, de Otávio. Parem essa audiência. A voz de Elias não foi um grito, mas um comando carregado de uma autoridade que só quem encarou a morte de frente possui. O juiz, um homem idoso que já tinha visto de tudo, mas nunca nada parecido com aquilo, ajustou os óculos perplexo. Arnaldo, recuperando o fôlego, tentou rir com desdém. Excelência, este homem é um criminoso, um andarilho que sequestrou o senhor Otávio. Policiais, prendam-no agora, gritou o advogado, sua voz subindo um tom de puro desespero mascarado de indignação. Mas antes que os policiais pudessem se aproximar, Otávio levantou a mão trêmula. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível ouvir o tic-tac do relógio na parede. O único criminoso nesta sala é o homem que segura essa caneta, disse Otávio, cada palavra saindo com um esforço hercúleo. Ele olhou diretamente para Arnaldo, e o brilho de autoridade nos olhos do velho fazendeiro fez o advogado recuar um passo. Elias não disse nada. Ele apenas abriu a pasta de couro que salvara da lama e colocou os documentos sobre a mesa do magistrado. Mas Arnaldo, em um último ato de arrogância, rasgou os papéis diante de todos. Documentos podem ser falsificados, Elias. Você não tem nada contra mim. É a sua palavra de miserável contra a minha, tripudiou o vilão. Ele achou que estava tudo resolvido. Não poderia estar mais enganado. Foi nesse momento que a pequena porta lateral da sala de testemunhas se abriu e Maria entrou, segurando com força sua boneca sem braço em uma mão e o relógio de prata na outra. Papai! O tempo não parou, gritou a menina, correndo para os braços de Elias. Ela estendeu o relógio de bolso para o juiz. Arnaldo tentou interceptar a criança, mas foi contido pelos policiais que agora sentiam que o vento tinha mudado de direção. O juiz pegou o relógio e, seguindo a instrução sussurrada por Otávio, pressionou um pequeno pino oculto na lateral da caixa de prata. A voz de Arnaldo preencheu a sala, nítida e cruel, vinda do alto-falante oculto no mecanismo. A gravação detalhava o plano de forjar a morte de Otávio, a manipulação das dívidas do hospital, que destruíram a vida de Elias, e a confissão de que Arnaldo era o dono das empresas que estavam limpando a região de seus pequenos proprietários. A máscara caiu. O rosto de Arnaldo, antes impecável, transformou-se em uma máscara de terror enquanto ele era algemado sob o olhar pesado de toda a cidade. A restauração começou ali mesmo, naquele chão de mármore frio. Arnaldo foi levado para a prisão, onde responderia por fraude, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Mas a verdadeira vitória não foi jurídica. Dias depois, sob o sol pálido de inverno que finalmente vencia a neblina da Serra Catarinense, a vida na fazenda da Embuia ganhou um novo sentido. Otávio, ainda em recuperação, mas com o espírito renovado, cumpriu sua promessa. Ele não apenas limpou o nome de Elias, mas o nomeou administrador legal de suas terras e tutor de sua sucessão. O primeiro ato de Elias como administrador foi reabrir a oficina onde trabalhava, transformando-a em uma escola de ofícios para jovens da região, garantindo que ninguém mais fosse vítima da burocracia por falta de conhecimento. E Otávio, tocado pela bondade de um homem que não tinha nada, fez o que o orgulho o impedira de fazer por 10 anos. Ele pegou o telefone e ligou para o filho, pedindo perdão e convidando-o para voltar para casa. A última imagem dessa história é de uma paz profunda. Elias e Maria estão sentados na varanda da fazenda. Maria agora tem uma boneca nova, mas ela se recusa a soltar a antiga, dizendo que as cicatrizes contam a história. O relógio de prata de Otávio, agora limpo e funcionando perfeitamente, está sobre a mesa de madeira. O tic-tac é constante, marcando um novo tempo para todos eles. A moral da história é que a verdadeira riqueza não está na terra que se possui, nem nas escrituras que se assina, mas na mão que se estende no escuro quando o mundo parece ter acabado. A justiça pode ser cega, mas a coragem de um pai que luta pela dignidade de sua filha é a luz que a guia de volta para casa. Elias deixou de ser um fugitivo do destino para se tornar o guardião de um legado. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal para não perder as próximas jornadas que traremos aqui. Eu prometo trazer histórias assim com frequência
para fazer os seus dias um pouco mais inspiradores e cheios de esperança. E agora, me conta aqui nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece? Eu leio cada comentário e quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê em breve.